Primeira situação é a masturbação. Depois que um adolescente, um menino, uma menina aprende a se masturbar, ele vai para a pornografia, porque é o estímulo visual, né? Porque a masturbação funciona não só pela movimentação na fricção ou do uso, mas também pela imaginação. E a imaginação ela precisa de um pré-requisito das imagens, da cena. Então a pornografia, antigamente, lá nos anos 70, 80, 90, o pornel era nas revistas, né? Revista de homens e mulheres nuas, de sexo explícito, nas revistas. Então, o jovem, o adolescente, está em estado de ebulição, né? Está na testosterona lá em cima, no talo. Então, isso para ele o leva a um nível muito alto da procura. Por quê? Na fase, vamos olhar para o mundo zoológico, quando o leão, o tigre, ou qualquer outro animal, o pássaro, chega na fase de procriação, ele vai atrás da fêmea, ele vai procurar. E a própria fêmea também vai escolher o macho para procriar com ela. Natureza, tá? O mundo zoológico, o mundo biológico, né? O mundo lá fora, não humano, o mundo não humano. Então você vai ver que quando chega na fase de procriação, que é uma vez ao ano, possivelmente em algumas espécies mais de um ano, mas a maioria das, principalmente os mamíferos, uma vez ao ano, os animais vão se reproduzir, vão procriar. Então vem à tona o que é chamado de cio, né? O momento do cio, tanto do macho como da fêmea. Então eles vão para procurar e ter procriação o máximo possível de perpetuar a espécie. Ok? O ser humano, quando chega na fase da adolescência, que o menino e a menina já estão tendo convicção do seu corpo, sentindo prazer, porque eles já estão prontos para reproduzir, não para fazer sexo. Você entende a diferença disso? É claro que como somos seres intelectualizados, como somos seres extremamente urbanos, como somos seres não tribais no sentido antropológico, como somos seres que criamos alguns aspectos morais e éticos, ninguém quer ter uma menina ou um menino de 13 anos grávida. Ninguém quer ter um menino com 13 anos sendo pai. Mas, na verdade, se você olhar friamente para a natureza e colocar o homem, tirar o homem aqui da questão urbana e colocar o homem junto com leões, com elefantes, com os outros animais, ele vai estar na idade correta para ele para começar a reproduzir. Por isso que vem toda a ebulição hormonal, por isso que vem toda a vontade de praticar. Porque, na verdade, essa prática sexual ela não é passional, ela é reprodutória, ela é reprodutiva. Isso é importante você entender, colocar do lado. O ser humano, como ele é racional, ele se organiza em sociedade, há questões morais e éticas, então a gente segura isso, ensina desde novo nossos filhos, fomos ensinados a praticar o sexo com uma pessoa cristão. Escolher uma esposa, escolher um marido, casar, praticar sexo de forma correta, segura, santa, com o seu esposo, com a sua esposa. O mundo, experimenta, a hora que você gostar, fica com quem você gostar. O mundo faz isso, né? Namora bastante, pega bastante, dá bastante, ao final. Só que a gente está vendo uma sociedade doente por causa disso, porque a mulher agora se emancipou, vai dando. Quando chega a 35, 40 anos, ela não acha ninguém que a queira. Infelizmente, a mulher tem essa desvantagem. A mulher ela tem que entender isso. Estou falando principalmente as mulheres do mundo. E elas entram gravando vídeo de TikTok e Instagram, desesperadas, chorando. Eu tô com 35 anos, não vou conseguir ser mãe, 40 anos, eu preciso de um marido. Aí o que elas fazem? Fazem a loucura pior, a produção independente. Você sabe qual é o prejuízo para uma criança que vai ter uma mãe solteira, uma mãe que uma coisa é ser viúva, separada, não deu certo. Outra coisa é a mulher, ela definir que ela vai ser mãe solteira, que ela vai fazer uma produção independente. Você sabe o prejuízo que você vai causar para sua filha, para o seu filho? Mas por quê? Porque passou toda a sua adolescência e juventude na balada, namorando, motel, namorando, fazendo aborto, muitas delas não contam, ninguém conta essas historinhas, mas muitas mulheres aí que namorou 2, 3 anos já pimba na gorduchinha, vamos embora, daqui a pouco a gente é amiga, casa, vamos fazer sexo logo agora, e aí aborta, porque não, tô trabalhando, tô fazendo faculdade, não posso ter filho agora, a coisa vai só piorando, a coisa vai ficando só ruim. Então começa com a masturbação, vai pornografia, daqui a pouco vem pro vício físico. O vício físico é quando o jovem ou a jovem, eles não conseguem ficar 15 dias, 20 dias, um mês sem sexo. Eles não são casados, mas não conseguem mais ficar
sem sexo durante 15, 20 dias. Então o que é que o jovem faz? O que é que o rapaz, a moça faz? Vai à caça. Vai à caça, começa a ir à caça. Vai à caça para buscar sexo. E quando não consegue, no caso de homens, a maioria dos homens, pagam prostitutas. Por quê? Ele já está no estágio de vício físico. Ele precisa disso toda semana. Eu conheço pessoas que tiveram problemas sérios com a pornografia, com a prostituição. De o salário deles irem para as prostitutas. Mulheres, né, que não casaram ou que casaram e ficaram divorciadas, e chegou na certa idade, começaram a pagar rapazes, pessoas que vão para a homossexualidade. Ou seja, os distúrbios, gente, são inúmeros. As questões são inúmeras, vai para todos os âmbitos. Você está entendendo isso? E aí, qual o prejuízo que você causa nisso? Todos, porque a mentalidade passa a estar sendo regida pelo céu. Olha como é que é interessante, Satanás é muito inteligente. Ele tornou o mundo totalmente sensual. O mundo todo é sensual, a música é sensual, as festas de carnaval, junina, tudo é sensual. Os clipes de música pop são sensuais, a moda é sensual. Tudo é sensual. Por quê? Isso para levar o ser humano a ficar escravizado, porque uma das coisas, ou a coisa que mais escraviza o ser humano é justamente a sexualidade. E até dentro da igreja. Porque às vezes o homem pensa que ele é casado e ele é crente, só que ele não entende que ele precisa de uma ajuda psicológica e espiritual, porque ele quer sexo todo dia. Já tivemos irmãs falando, pastor, não aguento, eu não aguento. O meu marido quer sexo todo dia. Eu não sei o que fazer. E se negar, ele diz que biblicamente ele é casado comigo. Ou seja, o homem não vê que ele está desequilibrado. Sabe? Ele está totalmente fora de um padrão normal. Porque, na verdade, para ele não é mais agora um desejo, para ele não é mais uma atração, para ele não é mais uma coisa que envolve o amor pela esposa, para ele agora é todo dia. Tem que ter todo dia. Ele é casado, ele aproveita-se, olha bem, ele aproveita do certo para fazer o errado. Todo dia tem que ter. Só que preste atenção, por que tem que ter todo dia? Porque é como beber cachaça, é como fumar maconha, como cheirar cocaína. É a mesma coisa, o cérebro está condicionado. É um vício. É um vício orgânico, é um vício químico e agora virou um vício psicológico. Você entende que isso aí precisa de terapia? É doença, virou doença. Agora, saindo do âmbito humano, e é importante que você procure ajuda. Porque do momento que ele não tem... Uma hora ele não vai satisfazer mais com a esposa ou com o marido. Preste atenção no que acontece. Olha como é que é coisa degringola. É um vício. Chega um momento em que a pessoa não vai mais ter prazer, não será suficiente ter prazer com isso, porque faz todo dia. Não tem mais... O processo de atração, o processo imaginativo vai se perdendo porque é o mesmo corpo, é a mesma pessoa, a mesma cama. Presta atenção no que acontece. Essa pessoa que faz todo dia, uma hora ela vai querer ver filmes, uma hora ela vai querer entrar no pornel. E quando ela entrar no pornel, ela vai criar fantasias para ter relação com a esposa ou com o marido. Olha como é que a coisa vai ficando pior. Olha como a coisa vai ficando perigosa.